Então, vamos começar hoje a nova série. Nós vamos estudar a carta de Tito, né? Então, a carta de Tito é uma carta muito importante para a igreja, né? A gente vai ver como importante é essa carta para a igreja do Senhor, em termos de orientação sobre o funcionamento de uma igreja, tá certo? Então vamos lá para a carta de Tito. Então, Tito, irmãos, vamos ver aqui o contexto desta carta, o contexto histórico desta carta, né? O título da mensagem de hoje é Introdução a Tito, o propósito compartilhado. Introdução a Tito, o propósito compartilhado. A autoria dessa carta é de Paulo, né? Paulo, ele escreveu Tito e essa carta, Paulo não estava na prisão. Ela não é uma carta nem da primeira prisão de Paulo, nem da segunda. É entre as duas prisões. Acredita-se que foi uma carta escrita entre as duas prisões de Paulo. A data mais ou menos de 63 a 66 depois de Cristo. Vou ler aqui o contexto histórico dado pela Bíblia anotada de Hayden, que é o mais resumido aqui. Diz assim: é provável que os acontecimentos mais significativos estejam ordenados da seguinte maneira. Primeiro, Paulo foi libertado de sua prisão domiciliar em Roma, onde o encontramos no final de Atos. O final de Atos mostra que Paulo foi levado para Roma, né? Foi levado de Cesareia para Roma porque ele apelou para César, para ser julgado por César. Provavelmente porque os seus adversários preferiram não levar as acusações contra ele até César. Assim perderam o caso por não comparecerem ao tribunal e Paulo foi libertado. Segundo, Paulo visitou Éfeso, onde deixou Timóteo para supervisionar as igrejas da Ásia, seguindo então para Macedônia, que é ao norte da Grécia. Terceiro, Paulo de lá escreveu a primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo 1:3, que é uma carta escrita a Timóteo que estava sendo pastor em Éfeso. Quarto, ele visitou Creta, onde deixou Tito para supervisionar as igrejas cretenses, e partiu para Nicópolis, na Acaia, sul da Grécia. 5. De Nicópolis ou da Macedônia escreveu esta carta para encorajar Tito. Sexto, visitou Troade, 2 Timóteo 4:13, onde foi repentinamente preso, levado a Roma, encarcerado e por fim decapitado. Sétimo, de Roma, durante seu segundo encarceramento, escreveu a segunda epístola a Timóteo. Então, esses aqui são os dados sobre contexto histórico, ou seja, como eu falei resumidamente, Paulo ele foi liberto provavelmente porque os acusadores, os fariseus, judaizantes não compareceram a Roma diante de César, porque as acusações dele não tinham nenhum fundamento para César, né? Posto que César não se incomodava com essa confusão de religião, ele só se incomodava com a questão que ameaçasse o reino dele, né? Então, ele é solto e ele sai a visitar. Ele visita Éfeso, vai evangelizar em Macedônia, em outros locais, e visitar igrejas que tinham se formado nas suas viagens missionárias. E aí, ele escreve para Timóteo, que ele deixou pastoreando Éfeso, e ele também visita Creta, onde deixa Tito. Então,
Tito, ele fica em Creta. E qual é a função de Tito em Creta? Pastorear as igrejas da ilha de Creta. E aí é que a gente tem que ver o seguinte: que ilha é essa? Creta. Creta é uma ilha, as dimensões dela é uma ilha muito grande no mar Mediterrâneo, e ela tem 250 quilômetros de extensão por 56 quilômetros de largura. Então seria mais ou menos daqui a Fortaleza, a extensão dela, e a largura como daqui a Russas, mais ou menos. Então, era uma ilha grande, onde você vê que pode ter várias cidades, assim como daqui para Fortaleza tem várias cidades, né? E numa largura dessa pode-se ter várias cidades, e segundo a própria carta, temos várias cidades com igrejas, e Tito ficou responsável por essas igrejas, certo? Bem, e quem era Tito? Tito, irmãos, era um gentio de nascimento, conforme Gálatas 2:3. Tito se converteu pelo ministério de Paulo. A gente vai ver que ele é considerado filho da fé de Paulo, né? Talvez já na primeira viagem missionária ou até antes. Acompanhou Paulo a Jerusalém por ocasião daquele concílio que houve do apostólico, que é registrado em Atos 15 e Gálatas 2, de 1 a 3. Foi emissário de Paulo à igreja de Corinto, ou seja, ele era enviado por Paulo para levar cartas, para falar na igreja, para pregar na igreja de Corinto, né? Durante a terceira viagem missionária, ele estava com Paulo, junto com outros dois irmãos. Tito levou a carta que denominamos 2 Coríntios a Corinto, e instou os coríntios a cumprir sua promessa de levar uma oferta aos pobres de Jerusalém. Paulo deixou Tito em Creta para usar seus talentos administrativos na consolidação do trabalho. Ártema, o Tíquico, substituiu Tito em Creta, para que este pudesse ir ao encontro de Paulo em Nicópolis. Tito 3:12. De onde o apóstolo o enviou a Dalmácia, atual região da Sélvia e Montenegro. Diz a tradição que Tito retornou a Creta, onde faleceu. Ou seja, essa carta, Paulo deixou Tito em Creta para organizar as igrejas lá, e Paulo seguiu para outro lugar. De lá foi que ele escreveu essa carta a Tito para orientá-lo e para encorajá-lo, porque a sociedade cretense, a gente vai ver, era uma sociedade muito corrupta, muito cheia de pessoas mentirosas, enganadoras, e aí era uma igreja difícil para se pastorear. Por isso é que Paulo ele escreve essa carta orientando a Tito de como deve proceder nessa igreja, para administrar essa igreja, tá certo? Então o contexto é esse. Essa carta foi escrita por Paulo, assim como ele escreveu 1 Timóteo para Timóteo, que estava em Éfeso, ele escreve agora Tito para Tito, que está em Creta, pastoreando as igrejas de Creta. E hoje a gente vai ver o início dessa carta. A gente vai ver só do versículo 1 ao 4. Antes disso, eu vou mostrar qual é a grande ideia do livro de Tito. Resumidamente, o que é que o livro de Tito ele vem trazer para nós? É que a graça de Deus se manifestou, concedendo pastores fiéis à sã doutrina para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. Vou ler novamente. Essa é a grande ideia da carta toda. Cada domingo a gente vai contribuir um pouco para fechar essa ideia toda. A graça de Deus se manifestou. A graça de Deus. Vai falar muito da graça de Deus nessa carta. Que a graça de Deus é todos os recursos que Deus dá para salvação e para o crescimento espiritual. É o poder de Deus agindo na nossa vida, é a graça de Deus. Ela se manifestou concedendo pastores
fiéis à sã doutrina para ensinar. Deus dá pastores fiéis à sã doutrina, à sua igreja, para ensinar a igreja a viver piedosamente, testemunhando ao mundo a esperança da salvação em Cristo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse viver piedoso, né? O que é esse viver piedoso? Essa carta ela mostra como a igreja deve ser organizada, como ela deve funcionar e ser eficaz no evangelismo do mundo. Como uma igreja deve ser para que ela seja bem organizada, para que ela trabalhe de forma eficiente e consiga evangelizar o mundo ao seu redor. Alguns veem nessa carta que a ênfase maior dela é ensinar como a igreja evangelizar. Mas a gente vai ver que não é só isso. Ele ensina tudo de como uma igreja deve funcionar para dar um bom testemunho e para ser uma igreja que evangeliza com eficácia. A carta é um manual resumido do funcionamento da igreja de Jesus, um manual pastoral. É uma carta, apesar de que essa carta está endereçada a Tito, mas ela está ensinando a Tito como a igreja deve funcionar. Ela é chamada carta pastoral porque ela é uma carta endereçada a um pastor, assim como a 1 Timóteo e 2 Timóteo são cartas pastorais, porque são endereçadas a pastores, Timóteo e aqui Tito. Mas aqui ele vai passar para Tito toda a orientação que ele deve passar para a igreja. Ou seja, Tito está recebendo essa carta, mas toda a orientação que ele passa para Tito é para Tito praticar na igreja, é para Tito ensinar a igreja. E aqui a gente vai ver que ele vai ensinar a outras pessoas que vão liderar a igreja. Ele não é um conhecimento que deve ficar preso a Tito, só a Tito. Ele vai compartilhar esse conhecimento com outros para que a obra possa ir avante, né? Para que tenha uma pluralidade de líderes, para que a obra seja bem feita, tanto a obra de ensino como a obra de evangelismo. Então, por isso aqui a gente vai agora ler Tito de 1 a 4, e por isso que o nome da mensagem é Introdução a Tito, o propósito compartilhado. Aqui a gente vai ver o propósito da carta a Tito e por que esse propósito é compartilhado. Então vamos ler agora Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 4, certo? Então vamos ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Salvador. Então esse versículo de 1 a 4 é a introdução à carta, é o prefácio, as saudações iniciais, e que é um dos maiores prefácios em termos de cartas pastorais e até mesmo de outras cartas. Então ele é um bloco só, do 1 ao 4 está mostrando quem está mandando a carta, que é Paulo, qual é o propósito dessa carta e para quem ele está mandando a carta, né, que é Tito. Bem, então aqui está o propósito, está mostrando nesse trecho que o propósito de Deus é compartilhado com seus servos, que são por ele enviados, que é pregar a palavra para a salvação e santificação dos eleitos. O
propósito aqui, resumidamente, o propósito da carta de Paulo é o mesmo propósito da vida de Paulo, e deve ser o propósito da vida de todos nós crentes. Só que aqui ele está falando de pessoas que ele está enviando a carta a Tito, que é um líder da igreja lá de Creta. Mas a gente vê que Deus envia pessoas para cumprir o seu propósito, que é a salvação e a edificação da sua igreja. É a salvação e o crescimento espiritual e o crescimento da sua igreja, também podemos dizer numérico, porque Deus também quer, como a gente vê aqui, Deus ele quer promover a fé dos eleitos, né? Então, em resumo, a grande ideia desse trecho é que Deus envia servos fiéis que preguem a sua palavra, que salva, transforma vidas e traz esperança. Ou seja, Deus ele envia servos fiéis que preguem a sua palavra, a qual salva, transforma vidas e traz esperança. Ou seja, é aquilo que a gente vê na própria grande comissão. Deus envia a todo crente para pregar o evangelho da salvação a todas as pessoas. Só que a gente vai ver que Deus ele quer que todo crente pregue a palavra, pregue o evangelho. Porque nesse sentido ele quer promover a fé das pessoas que estão no mundo e que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. A gente crê que Deus ele escolheu todas as pessoas que ele iria salvar antes da formação do mundo. Deus já viu no futuro o que ia acontecer e ele escolheu que iria salvar milhares ou até milhões de pessoas. E esse método que Deus iria usar seria através salvando pessoas e enviando essas pessoas a pregar o evangelho. Tá certo? Então, nesse sentido de promover a fé, ele diz aqui: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Servo de Deus, ele estava se colocando como geralmente Paulo usava servo de Cristo, mas aqui ele usa o termo servo de Deus, que quer dizer escravo de Deus. Eu sou um servo, eu sirvo a Deus, eu fui comprado por Deus para servi-lo. É o que Paulo escreve em outras cartas, né? Nas outras cartas ele chama-se servo de Cristo, aqui ele chama servo de Deus. Pode ser uma forma intercambiável de dizer: eu sou servo de Cristo, Cristo de Deus, eu sou servo de Deus. Mas aqui ele usa servo de Deus e apóstolo de Jesus. Então, provavelmente, ele está querendo dizer que é servo de Deus Pai e apóstolo de Jesus Cristo. Se eu interpretar que ele está se dizendo servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, também ficaria correto que ele está se referindo que Deus é Jesus Cristo, porque a gente crê na Trindade, né? Eu sou servo de Deus, sou apóstolo de Jesus Cristo. Eu sou servo de Deus, eu sou usado pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo o trabalho, a obra do Espírito Santo através de mim, através da pregação. A gente crê na Trindade. Então, servo de Deus aqui, ele pode estar falando do servo do Deus Trino, pode estar falando servo de Deus Pai, pode estar falando servo de Jesus Cristo também. Mas é mais fácil entender que ele está falando que eu sou servo de Deus Pai e apóstolo do seu Filho, de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Ou seja, qual é o propósito dele? Promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade.
na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então Paulo está dizendo que o serviço dele e propósito da vida dele, e que deveria ser o serviço de Tito e o propósito da vida de Tito, e a gente pode dizer que deve ser o propósito da igreja, ou seja, nosso propósito e o nosso serviço é o que? Promover a fé dos eleitos. Mas o que é promover a fé dos eleitos? Aí pode-se dizer, não, promover a fé é aumentar a fé dos eleitos. Sim, mas eu posso dizer que também é levar a fé ao eleito, é pregar para o eleito para que ele creia, porque a palavra diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra. Ou seja, embora Deus tenha escolhido as pessoas que ele iria salvar, as pessoas só são salvas quando ouvem a palavra, o evangelho e creem. Não é assim como as pessoas que são críticas à questão de que Deus escolheu os salvos, as pessoas críticas, elas dizem assim, então quer dizer que se eu sou escolhido, eu não preciso me preocupar, não preciso de igreja, não preciso de fazer nada, que eu já sou salvo, eu sou escolhido. Mas a questão é que o escolhido, ele tem que ouvir a palavra e tem que crer, tem que se converter. Ou melhor, tem que ser convertido por Deus. Nós eleitos, como eu digo, às vezes tribuchamos muito para crer. Às vezes resistimos muito para crer. Mas Deus vai usar pessoas para pregar, vai usar circunstâncias, Ele vai agir com a graça irresistível e Ele vai nos converter. Mas como eu disse, todo eleito, ele tem que ouvir e tem que crer, e ele vai ser transformado e ele vai obedecer a palavra de Deus, porque ele é eleito. É aquilo que Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem a minha voz, né? E vêm a mim e ouvem a minha palavra, e eu as conheço e elas me conhecem. Então, não existe eleito de Deus e salvo que não seja uma pessoa transformada, que não seja uma pessoa convertida e perseverante na fé. Não é porque tudo isso é garantido pelo próprio Deus. A conversão, quando Ele manda o Espírito Santo para habitar em nós, e nós não abandonarmos os caminhos do Senhor, porque vai ter dentro de nós o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito, lá em Efésios, diz que ele não sai de nós. E Deus, ele vai continuar agindo através de quê? Qual é o que é central aqui nesse versículo? Ele diz que é para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade. Ou seja, admitindo que eu pego uma pessoa descrente, eu prego o evangelho para ele, eu evangelizo ele. Através dessa palavra ele é convertido, ele se converte. E aí vai parar por aí? Não. Se ele é convertido, ele recebe o Espírito Santo. Ele vai ter sede de conhecer mais de Deus. Ele vai querer obedecer a Deus. Ele vai ser grato a Deus e vai ter vontade de conhecer mais a Deus e de agradá-lo, porque ele nasceu de novo. Ele não está mais cego e nem escravo do pecado. Agora ele sabe o que é o Evangelho, como foi grande a graça de Deus sobre a vida dele, e agora, pelo Espírito Santo que está dentro dele, começa uma obra de transformação, de santificação. E nessa santificação, o que é essencial, o que continua sendo essencial? Deus vai continuar usando pessoas para nos ensinar mais e mais
a sua palavra, ensinar a nós o caminho do Senhor com mais detalhes, ensinar mais a vontade do Senhor, quem é o Senhor. E isso é uma obra que a igreja tem que fazer continuamente. Se ela não fizer, as pessoas podem esfriar, as pessoas podem se desviar, as pessoas podem não frutificar, não continuar aquele processo que Jesus mandou, ir de pregar o Evangelho a toda criatura. E no original continuem pregando, vão pregando o Evangelho, vão passando isso para frente. E é o que nós vemos aqui em Tito. Jesus envia, apóstolo quer dizer enviado. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, Paulo enviado de Jesus Cristo. É Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Se a gente for ver aí numa cadeia de ordenação aí, você tem que Deus o Pai envia o Filho que é Jesus envia os seus apóstolos, envia Paulo é enviado para pregar no mundo, né, principalmente para os gentios. Aí vai Tito, é um dos filhos na fé de Paulo. Agora Paulo está dizendo para Tito, agora é a sua vez, você agora vai pregar para a igreja, para edificar essa igreja, para ensinar a outros líderes, formar novos líderes, que esses novos líderes vão lhe ajudar na igreja e em todas as igrejas que estão aí. Aí a gente vai continuar, o pastor vai continuar no próximo domingo e vai mostrar que essa é a estratégia, de passando o bastão de um para o outro, de ter pessoas que estão pregando a palavra e ensinando. Se você não tem o perfil de ser um líder, mas você pode ser um evangelista. Se você não tiver um perfil, um dom, não vou dizer perfil não, dom, na realidade a palavra fala dom. Se você não tiver o dom de ser evangelista, mas isso não deixa de Deus lhe chamar e lhe enviar para pregar para todos os descrentes e até para aquele irmão que ainda é novo convertido, que você tem mais experiência do que ele, mais conhecimento bíblico do que ele, para ajudar, aconselhar. Então, irmãos, é esse compartilhar. Deus vai enviando uns aos outros para ajudar uns aos outros para fazer a sua obra. Entendeu? Então, uma igreja ela não pode se resumir apenas ao pastor pregar. Não. Uma igreja que tem só o pastor que prega, a responsabilidade de pregar fica toda em cima só dele. E aí fica muito restrita. Já pensou as pessoas que não vão vir para o culto, para ouvir a pregação? Ou as pessoas tanto da igreja como das pessoas, os descrentes, que não vão ouvir? Enquanto que Deus quer que todos nós preguemos o Evangelho. Então, nesse sentido, Deus está enviando todos nós para pregar, para promover a fé que é dos eleitos. Outra coisa importante, se a pessoa é eleita por Deus, não sou eu que vou convertê-la, é Deus que vai convertê-la. Você pode dizer assim, mas eu não sei pregar. Pois se você não sabe, aprenda. Aprenda, porque pregar o Evangelho é muito básico. É muito básico, porque se eu sei como eu fui salvo, eu ensino, eu posso dizer ao outro como ser salvo. É claro, agora se você quer evangelizar com mais eficiência, e se você tem essa vontade, é porque você tem um dom, então você vai ver como evangelizar de forma mais eficiente. Como responder às perguntas de pessoas de seitas, ou pessoas intelectuais, ou pessoas dependendo de quem você vai evangelizar.
Mas o básico Paulo, ele conhecia muito a palavra, o Velho Testamento. Mas você vê que Paulo, às vezes, ele usa um argumento. Quase sempre ele usa um argumento. O que aconteceu comigo. Ele conta o testemunho, o que foi que aconteceu comigo. E esse evangelismo é muito forte, porque você mostra como você era e agora como você é. E se você é um crente verdadeiro, houve uma transformação. E o que está por trás dessa transformação? A fé em Cristo. E aí você conta como você chegou a essa fé. Então o que eu quero dizer é que Deus está nos enviando. Tem um livro do Iago Martins que é Você Não Precisa de um Chamado Missionário, né? Ou seja, tem gente que só vai para pregar, ou se tiver, Deus disser assim, Deus me fez um chamado, né? Se Deus me revelou, alguma coisa assim. Mas Deus já deu para todos nós esse chamado, essa comissão de pregar o Evangelho. Agora, de ser pastor, de ser líder, de ser presbítero, a gente vai ver que Deus vai dar o dom a alguns. E essas pessoas, elas vão ter o que como característica? Sede de conhecer para ensinar, conhecer para ensinar, conhecer para servir a Deus. Você pode até não ser um presbítero, mas você pode ser um líder de pequeno grupo. E assim a igreja vai estar ensinando a todas as pessoas, a todos os irmãos, através dessa pluralidade de líderes. E se esse líder quiser avançar mais e ensinar para toda a igreja, aí ele se torna um presbítero. Porque a gente vai ver que a diferença entre o diácono e o presbítero é que o diácono, ele faz atividades mais práticas. Você nota que como surgiu isso aí, na igreja primitiva, Pedro disse assim: não convém que nós, os apóstolos, estejamos servindo nas mesas. Vamos nomear pessoas para fazer esse serviço e nós vamos se dedicar à palavra e à oração. Ou seja, eles foram se dedicar mais a uma questão espiritual no sentido de ensino. A parte prática de serviço é espiritual? É tanto que, se você observar, o Estevão era um diácono e ele fez uma das melhores pregações antes de ser apedrejado. Ou seja, ele tinha bastante conhecimento bíblico e pregava muito bem. A questão é que ele era um cara mais de prática, de servir ao irmão na prática, no serviço, botando as cadeiras, Ministério de Ação Social, outros ministérios da igreja, que a gente vê, que não sejam o ministério da palavra em si. Então essas pessoas que, até mesmo a questão de música, de qualquer outro ministério prático, recepção, maná, projeção, transmissão, tudo isso são ministérios mais diaconais. Só que a igreja precisa de pessoas para fazer essas coisas que são necessárias, partes administrativas, mas muito pessoas também dedicadas à palavra para poder ensinar corretamente a igreja, para fazer esses irmãos crescerem na graça e no conhecimento de Jesus. Não há como crescer, irmãos, espiritualmente, se você não conhecer mais sobre Deus. E conhecer mais sobre Deus, sobre os seus mandamentos, é necessário conhecer a palavra. Tá certo? Então, irmãos, aqui nesse início, promover a fé, se eu digo promover a fé é levar pessoas a Cristo, então você pode se identificar aí como Deus está lhe enviando a fazer isso. Se promover a fé aqui é aumentar a fé, edificar, se você tiver
ensinando a um irmão, orientando, aconselhando, discipulando, você está também, no caso, edificando e aumentando a fé dele. Mas se você é um líder, um professor, você pode ser um professor da escola bíblica, pode ser um pregador, pode ser um líder de pequeno grupo que dá o estudo lá, que compartilha a palavra de Deus. Então você vai se enquadrar como um enviado de Deus aí para promover a fé dos eleitos, levá-los à fé ou aumentando a sua fé para que ele leve a outros à fé, para que a igreja funcione bem, tá certo? E tudo isso leva o Evangelho, que é uma palavra de esperança a esse mundo, que é uma palavra de esperança para o crente. Nós, irmãos, lá em Tessalonicenses diz que as pessoas que não têm Cristo são pessoas que elas não têm esperança da vida eterna. Nós, crentes em Jesus Cristo, crentes no Evangelho, nós temos esperança. O que é que nós esperamos? Nós esperamos que ao morrer nós vamos para encontrar-se com Cristo. Nós vamos para o céu. Porque Ele morreu no nosso lugar e pagou a nossa dívida. Ele nos deu a salvação através do seu sacrifício. Então nós vamos para Ele. Mas nós também esperamos a volta de Cristo. Ou seja, ou nós vamos para Ele quando morrermos, ou Ele vai vir para nós, ou Ele vem nos buscar. Essa é a esperança do crente. Tanto a esperança de que ao morrer vai para Ele, e a Bíblia diz que essa é uma firme esperança. É uma esperança certa. É esperança porque a gente está esperando ainda, mas é uma esperança certa. É tanto que lá entre as três coisas maiores que Paulo cita é a fé, a esperança e o amor, né? Então, esse evangelho ele é completo. E aqui diz também que ele diz assim, olha, promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. O que é essa piedade? A piedade, irmãos, não é a pessoa... quando muito se fala em piedade, é a pessoa piedosa que tem piedade das pessoas e ajuda as pessoas. Mas piedade aqui se refere a duas coisas: santidade de vida, ou seja, uma pessoa correta. Piedosa é uma pessoa santa, que não é pecaminosa, não é uma pessoa cheia de pecados, é uma pessoa reta diante de Deus, que obedece aos mandamentos de Deus. E piedoso também é uma pessoa rica em boas obras, que realmente ama as pessoas, que ajuda as pessoas. Ou seja, é uma pessoa que ele tem fé no Senhor, ama o Senhor e obedece ao Senhor. Ou seja, é uma pessoa que as pessoas veem que é uma pessoa boa, que ajuda, que ama, que tem piedade do outro, que é correta, que não prejudica ninguém, que obedece ao Senhor. Ele é como Jesus. Jesus, ele nunca cometeu pecado, ele era uma pessoa santa, e uma pessoa que ajudava o outro, que amava as pessoas, que ouvia, que ajudava, que curava, no caso, porque ele tinha o poder para fazer isso. Então, que tinha paz com as pessoas, que oferecia a salvação, o perdão às pessoas. Então esse Cristo, nós devemos imitar. É uma fé não apenas de
palavras, mas de obras, de verdade, de prática, não só de palavras, né? E aqui diz, a esperança da vida eterna que nós temos, né? O conteúdo desse evangelho é também a esperança que eu já falei, de que temos a vida eterna, de que Jesus vai voltar, porque nós cremos num Deus que Ele não mente, e Ele prometeu isso antes dos tempos eternos. A Bíblia diz que Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele já sabia que o pecado viria, mas Deus iria ter misericórdia e salvar milhares de pessoas. E hoje nós somos o exemplo disso. Nós somos um desses eleitos. Por isso é que nós devemos louvar ao Senhor, servir ao Senhor e continuar esse propósito que Ele deu a Paulo, que Ele deu a Tito e que Ele dá a nós também. E aqui diz assim, que Ele prometeu antes dos tempos eternos, no versículo 3, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Então ele diz, como é que Deus concede essa salvação às pessoas? É através da palavra, é através da pregação. Por isso é que Ele quer que tenha pessoas pregando o Evangelho, tenha pessoas pregando, ensinando a palavra na igreja do Senhor, para que haja crescimento espiritual da sua igreja, para que a sua igreja conheça e obedeça a Ele. E aqui diz, confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A gente vai ver mais, aqui diz que Deus, nosso Salvador. Aí no 4 diz, a Tito, eu estou escrevendo esse propósito de promover a fé, eu estou escrevendo a você, Tito, que é verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador. Veja aí como é intercambiável. Deus, nosso Salvador. Se a gente disser que Deus é o Pai, ele diz Deus, nosso Salvador. E aqui ele chama Cristo, nosso Salvador. Ou seja, Cristo é Deus. Ele chama Deus Salvador e chama Cristo Salvador. E ele diz que a fé dele, de Tito, é a mesma fé, que é a fé evangélica, né? A Bíblia, em Filipenses, Paulo chama fé evangélica. E o que é fé evangélica? É porque o termo evangélico está muito assim, até banalizado. Mas a fé evangélica é a fé nesse evangelho que salva e transforma pecadores em homens cheios de santidade e de boas obras, homens corretos moralmente, homens obedientes a Deus e homens que fazem o bem, ricos em boas obras. Então é esse evangelho, essa fé que nós temos em comum, que é trazida a nós pela graça e que traz a paz do Senhor para nossas vidas. E Ele deseja essa graça e essa paz mais e mais, porque ela vem de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador, né? Então, todo esse trecho aqui, irmãos, está mostrando que Deus, Ele envia servos fiéis que preguem a sua palavra, essa palavra que salva, que transforma vidas e traz esperança. Esse é o efeito que Deus quer nessa igreja. Ele quer que pessoas preguem a palavra, evangelizem. Ele quer que a igreja pregue a palavra aqui no púlpito e ensine aos irmãos a vontade do Senhor. Ele quer que, não somente no púlpito, mas na escola bíblica, na escola dos adolescentes, nos pequenos grupos,
a sua palavra seja ensinada, porque ela é quem dá crescimento espiritual a nós. Não é de outra forma que a gente cresce espiritualmente. Não é o pastor orando sobre a nossa cabeça que a gente vai crescer espiritualmente. É ouvindo, obedecendo, ouvir, conhecer, crer, obedecer e ensinar a outros. É essa a corrente. Conhecer, crer, obedecer e ensinar a outros. A gente vê que o serviço de Paulo e o nosso serviço e o serviço que ele deu para Tito e deu para que a igreja tem que ter pessoas que façam isso, é a salvação, que é o propósito de Deus de salvar os eleitos mediante o evangelho, é a santificação, que é o propósito de Deus de edificar os salvos mediante a palavra de Deus, e é a glorificação, que é o propósito de Deus de levar os cristãos à sua glória eterna. Ou seja, esse evangelho, ele é esperança de vida eterna, ele é santidade e ele é boas obras. Um evangelho só, é um evangelho integral, que não é o evangelho integral que pregam por aí. O evangelho integral, ele traz esperança de vida eterna e da vinda de Cristo. Ele traz santidade para a nossa vida e ele traz boas obras. Esse é o evangelho que tem que ser pregado todos os dias na nossa igreja e para o descrente, tá certo? Agora, a gente vê, irmãos, que essa estratégia que ele tem na introdução dessa epístola, ela é a mesma que Deus usou desde o Velho Testamento, desde o início da história. Deus, ele sempre conduziu o seu povo através de homens fiéis, de líderes fiéis, que ele escolheu e enviou. Vamos aqui lembrar do Velho Testamento. Líderes como Moisés, Deus escolheu e enviou para quê? Para ensinar o povo, para guiar o povo, ensinar a vontade do Senhor ao povo, para salvar aquele povo lá do Egito. Josué, Deus usou aquele homem para também ensinar o povo, para liderar, ser o general ali de guerra, para vencer as batalhas ali contra aqueles povos que eram idólatras, né? Samuel, Davi e os profetas. Deus escolheu líderes, enviou a ensinar, a guiar o povo. E se você quiser mais exemplos, leia Hebreus 11, a galeria da fé. Todos aqueles homens foram homens enviados por Deus, escolhidos por Deus e enviados com essa missão. Moisés, ele profetiza sobre Jesus Cristo em Deuteronômio 18, 15 e 18. Vamos lá em Deuteronômio 18, 15 e 18. Deuteronômio diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunidos o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então, aqui está prometido que o Senhor enviará um profeta semelhante a Moisés, e a ele nós ouviríamos, né? Aqueles que são do Senhor, os eleitos de Deus ouviriam. E aí, irmãos, isso foi profetizado por Moisés. No versículo 18 diz assim: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, desde o Velho Testamento também, Deus já tinha prometido que enviaria um profeta, que não seria apenas um profeta, seria um profeta, rei, sacerdote e salvador. E todo o Velho Testamento aponta para Jesus.
ele aponta que viria esse profeta, que seria rei, que seria sacerdote, que seria o sacrifício, que seria o Salvador. Tá certo? Por isso é que Jesus disse que ele cumpriu toda a palavra. Cumprir não apenas de obedecer aos mandamentos, mas cumprir de ser aquele que era simbolizado no Velho Testamento por todas aquelas figuras da lei. Então Cristo, ele é o bom pastor que conduz o seu povo. Ele é o líder perfeito. Ele pregava a palavra com fidelidade e ele foi o sacrifício perfeito para a nossa salvação. Cristo é o verbo a palavra viva, porque ele era o cumprimento e ele cumpria a sua palavra. Assim também devemos ser nós, pessoas que pregam, mas que obedecem a palavra, que cumprem a palavra de Deus. Cristo, ele escolheu 12 apóstolos para fazer aquela obra inicial na formação da sua igreja. Ou seja, ele escolheu pessoas para preparar e para continuar a sua obra aqui na terra, para expandir o seu reino aqui na terra. Da mesma forma, o Espírito diz a Paulo em 2 Timóteo 2, 1 e 2. 2 Timóteo 2, 1 e 2, vamos abrir só mais nessa passagem. 2 Timóteo 2, 1 e 2. Ele escreve para Timóteo, que é o outro pastor, para quem ele escreveu também, orientando. Ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, vamos formar novas pessoas para ensinar a palavra, para fazer a obra do Senhor, para que a fé cresça, para que aqueles que não creem venham a crer, a se converter, e aqueles que estão aqui nesse rebanho venham a crescer. Precisa de pessoas que ensinem, precisa de pessoas que queiram aprender a palavra. Então, o que nós aprendemos hoje é que Deus envia servos para promover a fé dos eleitos. O que envolve pregação, evangelismo, cumprindo o que Jesus deixou. E isso envolve a todos nós e também a todas as pessoas. Tem que se pregar o evangelho a todas as pessoas. E envolve a edificação. Quando envolve a edificação, recai mais sobre líderes, sobre presbíteros, sobre pessoas que vão ensinar e edificar a sua igreja, levá-la ao crescimento espiritual, tanto de conhecimento como de prática. Você se identifica com essa tarefa em que âmbito? Você se identifica como aquele que Deus está enviando a pregar o evangelho, a promover a fé de pessoas que estão aí, que são eleitas de Deus, mas que precisam ouvir o evangelho, e você só tem que pregar para elas, porque elas vão se converter. Não se preocupe, você só tem que pregar para elas sobre Jesus e o sacrifício que ele fez para nos salvar. Elas vão se converter, porque quem converte é Deus, porque Deus já a escolheu. Ou você se enquadra mais naqueles que vão contribuir para a edificação uns dos outros, que vão poder liderar pequenos grupos, ou até pessoas que vão ser presbíteros na igreja, ou pessoas que, embora diáconos, vão ensinar os outros também. Então, você se identifica com quem? Aí que Deus está lhe enviando hoje a fazer essa obra este ano nessa igreja, começar essa obra. A minha vida tem sido piedosa, ou seja, obediente, santa, rica em boas obras para com o meu irmão e para com o meu próximo? Se não, por quê? Porque a gente ainda não pode dizer, se avaliar e dizer, eu sou uma pessoa piedosa, uma pessoa que está
se enquadrando na vontade de Deus. Eu tenho experimentado o crescimento espiritual pelo conhecimento e a prática da palavra de Deus. Eu tenho visto que eu tenho crescido espiritualmente ou eu estou estagnado, né? Eu sou feliz e grato a Deus por ser um escolhido, expressando minha gratidão pela obediência a Ele, pela adoração e pelo serviço a Ele. Eu sou um escolhido, irmão. Você é um escolhido. Como eu posso expressar a minha gratidão a Deus por isso? Eu posso expressar obedecendo a Ele, adorando a Ele e servindo a Ele. Eu glorifico a Deus diante das pessoas com palavras e ações. A gente viu na escola bíblica que glorificar é mostrar a Deus para as pessoas, mostrar quão maravilhoso é Deus para as pessoas. Isso é glorificar a Deus, é tornar Deus conhecido. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus misericordioso, gracioso que eu sirvo. Glorificar a Deus é isso. A fé em Cristo e Sua palavra tem transformado minha vida realmente. Eu posso dizer, contar o meu testemunho para alguém, falar de Cristo para alguém e dizer: olha, eu recebi Cristo e a minha vida hoje é transformada. Olha o que eu era antes, olha o que eu sou agora. Não para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Dá a glória ao Senhor, porque quem transformou foi Ele, não fomos nós. Sirvo a Deus e promovo a edificação dos meus irmãos de alguma forma. Eu estou servindo a Deus e eu estou promovendo a edificação dos meus irmãos de alguma forma. Deus está me enviando a fazer isso. Eu estou disposto a aprender mais a palavra de Deus para evangelizar, para ensinar o outro que é um novo convertido, ou outro irmão que está em dúvida, para ter uma vida santa e útil ao Senhor. Então essas são perguntas que você deve responder, mas que Deus está querendo despertar nessa noite. Como é que nós estamos como servos de Deus que Ele enviou para evangelizar ou para edificar a sua igreja? Irmãos, a igreja, só o reino de Deus, vamos pensar no reino de Deus, porque a gente tem que pensar que Deus quer expandir o seu reino nessa cidade, e nós somos uma das igrejas que Deus vai usar. Agora, se essa igreja não se disponibilizar a fazer isso, outras vão fazer. Mas a gente tem a oportunidade, o privilégio de sermos servos de Deus, que temos a mesma fé que outras igrejas têm. Mas se a gente não fizer, nós vamos ser servos inúteis. Entendeu? Deus vai converter escolhidos nessa cidade. Se vai ser usando nós, essa igreja, ou outra pessoa, Ele vai usar. Mas a gente tem que ter aquela disposição que Samuel teve: eis-me aqui, né? Aquela disposição que diz assim: eis-me aqui, eu quero ir, eu quero fazer esse trabalho para a sua glória. Então é isso. Essa epístola ela vai ensinar como essa igreja deve funcionar, para que ela seja uma igreja segundo a vontade do Senhor Jesus e seja uma igreja relevante, usada por Ele nessa cidade para a salvação de nossos parentes, de nossos amigos e até dos nossos inimigos. Entendeu? Então é isso.